isso e levanta muito essa tese de simplificação, e a gente trabalha para isso. O resumo da nossa gestão estratégica de produtos é simplificar o que antes era complexo e gerando valor assim. Não vou tomar muito tempo, resumo de quem sou eu. Obrigada, Lê. Aproveitando que você mencionou sobre a integração, eu queria que a Jordana também se apresentasse, da Vol, por favor, Jô. Boa tarde, obrigada aí por esse tempo, por estar todo mundo aqui junto. Sou a Jordana, sou Head B2B aqui na Vol. A Vol é uma solução só para empresas, né, para corporação, então é por isso que eu fico só com B2B. Tenho uma experiência já no mercado de mobilidade, quase 4 anos, já nesse mercado de inovação e trazendo essa gestão inteligente para empresas. E a ideia da Vol é sempre trazer e agregar os melhores parceiros, né? E aí a gente vai discutir e mostrar um pouquinho dessa nossa parceria aí com a Argo para tornar a vida do viajante mais simples e a do gestor que tenha tudo aí dentro de um único painel e uma visibilidade clara de tudo que está acontecendo. E é isso. Muito bom. A gente tem presente também o Yuri, da Prefeitura de São Paulo. Yuri, se você puder contar um pouquinho para a gente também, o pessoal te conhecer. Boa tarde a todos. Peço desculpas aí pela falta do vídeo, tive um problema aqui na plataforma. Meu nome é Yuri, eu sou gestor público na Prefeitura de São Paulo. Eu fui responsável pela formulação e implementação do projeto de utilização de serviços de aplicativo de celular para transporte de servidores da Prefeitura de São Paulo. Foi um projeto que foi razoavelmente conhecido, chegou aí para a mídia algumas vezes, e estou aqui também na condição de querer compartilhar com vocês a experiência da Prefeitura de São Paulo, prestar contas, conhecer mais sobre como que é feita a mobilidade de membros e colaboradores de organizações no setor privado, compartilhar a nossa experiência para vocês aprenderem com a gente e nós da Prefeitura, órgãos públicos em geral, aprenderem com vocês também. Ai, que maravilha. Bom, também Fernão, da consultoria, se pudesse apresentar, contar um pouquinho para a gente das soluções que você proporciona aí para o mercado, também vai ser bem especial. Claro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu tenho 13 anos de experiência na área de viagens corporativas, sendo 6 anos como fornecedor, 7 anos como comprador. Hoje, precisamente, eu encerro um ciclo como gestor e comprador, e até por isso que vocês estão me vendo aí como Loureiro Consultores, porque amanhã, oficialmente, eu inicio essa jornada como consultor de mercado. E mobilidade é uma paixão que eu tenho. Eu gosto muito de ler a respeito, então, para mim, foi um prazer enorme ter sido convidado por vocês. Vejo como futuro, não só do mundo corporativo, mas da sociedade em geral. Então, acho que o debate vai ser muito bom por isso. Claro que o foco aqui é o mercado corporativo, mas mobilidade nos envolve 24/7, né? Até a comida que a gente pede na nossa casa hoje envolve mobilidade. Então, estou empolgado aí para o nosso debate. Ai, que maravilha. Parabéns e muito sucesso aí nessa nova etapa. Obrigado, Suzana. Quero introduzir também o Eduardo. Edu, se pudesse apresentar, contar um pouquinho da LAGEV também. Legal. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Murad. Eu estou hoje como diretor executivo da LAGEV. A LAGEV é a Associação Latino-Americana dos Gestores de Viagens e Eventos, uma associação que foi fundada há 16 anos com o objetivo de profissionalizar a indústria e gerar conteúdo. E é o que a gente faz hoje através de participação em webinars como esse. Então, obrigado pelo convite. Faz todo sentido, né, a gente estar próximo de vocês para levar conhecimento e discussões desse nível com um time de campeões aqui bem legal. A gente entrega isso através desses webinars, como eu estava falando, white papers, eventos, e o mais famoso e conhecido é o LACT, que está indo para a sua 15ª edição. Salvem a data aí, 17 e 18 de fevereiro, esperamos todos vocês lá.
Na minha trajetória, eu tenho um pouco de cada mundo, então eu comecei trabalhando em agência de viagens como consultor, mas logo depois fui para a parte de gestão de viagens na área de compras, onde eu fiquei 7 anos na Siemens e 5 anos na IBM. Então comecei com o Brasil, depois na América Latina, então tive aí a oportunidade de gerenciar grandes projetos. Dentro desses projetos na área de compras de mobilidade, então tinha frota, táxi, locação, enfim, uma série de commodities que a gente chama, né, de compras dentro desse guarda-chuva. Daí mudei de área, voltei para a agência na parte de vendas e supplier, depois fui para distribuição de hotel na HRS e hoje estou na Lagev full time agora contratado, onde eu tenho aqui o privilégio de estar no meio, né, de todas as conversas, porque aqui é uma associação multissetorial, né, onde nós pegamos todas as partes, colocamos na mesa para a discussão e o fomento de um mercado melhor. Então, é por isso que a Lagev está sempre aí com vocês e contem com a gente. Mais uma vez, obrigado a vocês. A gente que agradece, Edu. Pessoal, eu queria comentar que vocês devem estar vendo aí no cantinho da tela a presença da Mariana Moraes e da Bruna. Eles são do time da Vol e estão disponíveis no chat. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente já responde. Algumas a gente traz aqui para discussão, para a gente conversar. Então, fiquem à vontade para tirarem dúvidas, tá bom? Luiz, por favor. Pessoal, acho que vocês já devem me conhecer também. Eu sou o Head de Marketing da Vol. Vou estar com vocês hoje aqui do lado da Suzana, capitaneando esse bate-papo muito produtivo e muito legal para todo mundo. Eu acho que é interessante a gente poder trazer isso, talvez no começo, um pouco da grandeza desse mercado de mobilidade, de gestão tecnológica e de tecnologia, né? A gente está falando de um movimento feito aí social e econômico e financeiro, inclusive, muito recente. A gente não via grandes players de tecnologia, as grandes startups, né, que deixaram já de ser startups de garagem, elas não estavam dentro das nossas vidas ali há 4, 5 anos atrás, né? Então a gente precisa se atualizar e entender que é um mercado muito grande. A gente está falando de empresas bilionárias, com mais de 400, 500 milhões de clientes no mundo, e que, por uma pressão até mesmo dos funcionários, as empresas estão precisando se adequar para poder incluí-las dentro de um hall de fornecedores para facilitar a jornada de trabalho, né, para simplificar a jornada do viajante corporativo. A gente tem, por exemplo, dados de que os maiores aplicativos de transporte hoje no mundo, eles contabilizam mais de 800 milhões de usuários no mundo todo. Isso é gente pra caramba, é muita gente que usa. É difícil encontrar alguém que não utilize, né, por exemplo, algum tipo de sistema mobile para facilitar a vida. O Ali comentou de, por exemplo, delivery de refeições, mas a gente tem tudo que envolve uma jornada de uma gestão de mobilidade, né, uma jornada de um viajante corporativo. E não tem como fugir dessa realidade. Eu acho importante a gente trazer essa grandeza para essa nossa discussão, para a gente começar o nosso bate-papo, para o pessoal poder realmente reforçar esse entendimento de que é algo que não tem como a gente fugir mais. Né? Inovar, trazer tecnologia, novidade, uma pressão que a gente sofre dentro das empresas e uma pressão que a gente também contribui com ela, né? Que a gente também é utilizador desses sistemas. Eu acho que é interessante talvez a gente começar então, já que a gente está falando sobre mobilidade corporativa, a gente pedir para os nossos convidados compartilharem com a gente o que eles entendem que significa mobilidade corporativa. O que vocês acham que é mobilidade corporativa? Ale, pode começar falando para a gente? Qual que é o seu entendimento desse termo? Claro, é legal sempre a gente contextualizar e conceituar, né? E aqui eu vou tentar não usar nenhum jargão, nenhum buzzword, nenhum termo técnico, né? De uma maneira simplificada, eu vejo mobilidade corporativa como uma estrutura, um sistema que ofereça aí uma oferta de modais, uma oferta de opções para que, no caso de uma corporação, toda a população dessa corporação possa não somente ir do ponto A ao ponto B, mas exercer ali os papéis, né? Ou seja, cumprir os objetivos, utilizando, claro, independente de ser tecnologia ou não, utilizando essas opções de maneira que eles consigam cumprir esses objetivos de uma maneira simples, de uma maneira eficiente e, obviamente, segura, né? Para que no final do dia esses objetivos sejam cumpridos. Então, de uma maneira super simplista, né? sem utilizar nenhum jargão, ou pelo menos tentando, essa é a visão. Legal.
Yuri, o que você entende? O que você entende como mobilidade corporativa? Olha, é interessante porque esse termo mobilidade corporativa ele nunca é utilizado no setor público, né? Normalmente a gente fala em transporte interno, porque quando a gente fala mobilidade em setor público, a potencialidade de confusão é muito alta para uma mobilidade urbana, e aqui eu estou falando de transporte, especialmente com transporte público coletivo. Então a gente é bem claro em separar aquilo que é o transporte interno, que é aquilo que é o transporte dos servidores, no caso da Prefeitura de São Paulo, mas pode ser governo federal, normalmente estadual, para realizar o que a gente fala das suas funções oficiais, né, das suas atividades oficiais. E no caso de São Paulo, especialmente, e geralmente quase toda a prefeitura, o que é interessante colocar é o amplo escopo, a ampla diversidade que a gente tem de tipos de mobilidade, né, do que vocês chamam de mobilidade corporativa. Normalmente, numa empresa, você tem alguns serviços muito típicos, fechados, que são realizados. Um órgão público, eles podem ser centenas. Então, quando a gente fala de Prefeitura de São Paulo, a gente está falando de transporte de educação, mas sem confundir, claro, com transporte escolar, que isso não entra no que a gente define como transporte interno, mas transporte de servidores para realizar atividades de educação local, em saúde para fazer vigilância sanitária, para transportar médicos, em meio ambiente para transportar fiscais. Então, assim, é um escopo muito grande. E no nosso caso, então, mesmo de transporte interno, né, para não confundir com o transporte público coletivo. É isso. Legal. Fernão, quer comentar com a gente? Sim. Bom, para mim, a mobilidade corporativa é um pouco do que o Ale falou. Então, seria garantir a possibilidade da pessoa ir do ponto A para o B, isso olhando no ponto de vista do indivíduo. Eu acho que aqui no webinar a gente deve ter aí na plateia pessoas que são da área, pessoas que não são e estão aqui por curiosidade, para aprender, pessoas curiosas, estudantes. Então, para vocês verem como vai ficando complexo quando você entra no mundo corporativo. Na nossa vida pessoal, a gente entra lá no aplicativo, chama um carro, ele passa, pega a gente e deixa a gente no ponto B. Quando você começa a olhar como um gestor de viagens, você tem o indivíduo chamando o carro no aplicativo, e aí ele tem 3 ou 4 aí disponíveis, e aí surge uma empresa como a Vol que conecta eles todos para facilitar a nossa gestão, e a partir daí surge uma integração entre a Vol e a Argo, que é uma ferramenta que os viajantes já estão acostumados para pedir passagem aérea, hotel, carro, e agora eles também vão poder pedir Uber, Cabify, 99 e o APA. Então, vocês vão vendo como esse mercado de viagens corporativas, ele vai... Por isso que ele é tão complexo e requer tanto conhecimento, estudo e atualização constante. Porque vejam quantas camadas de integração são necessárias para você conseguir gerir uma organização que tem aí 3, 4 mil viajantes que precisam se locomover, que precisam ter mobilidade fácil. E aí, o que seria mobilidade? Né? Um custo bom para a empresa, mas, ao mesmo tempo, acesso fácil, porque ninguém quer esperar mais do que 5 minutos para o carro chegar na sua porta. Conforto, porque ninguém quer mandar o seu viajante andar num carro sem ar-condicionado, com o banco sujo, com o vidro que não abre, com a porta que está emperrada. E a forma de pagamento, que também é importante para as empresas, porque algumas, sim, o viajante tem cartão corporativo para pagar, outras precisam pagar com faturamento. Então, vejam como é importante ter especialistas, tanto como integrador, no caso da Vol, como um OBT, no caso da Argo, e consultores externos e uma associação como a LAGEV, para ajudar vocês a decidirem e a escolherem até o melhor caminho, pensando numa mobilidade macro. Porque aí você não está pedindo um carro só para você ou para o seu chefe, você está garantindo que um ecossistema funcione para 4, 5 mil pessoas usarem diariamente e se locomoverem para fazer negócios. Então, gestão de mobilidade corporativa é pensar como indivíduo, sim, no bem-estar dele, mas um olhar de bem-estar aí de pelo menos 80%. E uma coisa que eu também acredito para as corporações, muitas vezes a gente deixa de fazer gestão porque alguém diz para a gente, tá, mas você vai ter 100% de visibilidade? Provavelmente não. Mas se eu já tiver 80 ou 90, tá excelente. Porque a mesma lógica se aplica para hotel, para aéreo. Talvez não dê para gerir tudo, como não dá para gerir absolutamente tudo no transporte terrestre também. Mas se a gente conseguir já gerir 80% a 90% da nossa demanda, a empresa vai ter um ganho
incomensurável. Muito legal, concordo. Edu, lá na Lagev, os associados costumam trazer indagações e provocações a respeito de mobilidade corporativa dentro desse conceito que a gente falou? Ou tem alguma outra esfera, uma outra gaveta que não foi aberta sobre o tema? Na verdade, sim, o tema mobilidade tem sido super discutido aqui nos nossos fóruns, né? Uma porque a tecnologia ela trouxe uma visibilidade, uma transparência muito maior, pegando o que o Fernão falou aí, do ponto de vista de gestão, porque dentro das empresas, transporte, se eu ir para o táxi, né, imagina que há poucos anos atrás era boleto de uma cooperativa que era cheque em branco para tudo, né, cara? Então, acho que a tecnologia impulsionou muito isso e a gente começa a falar, isso aqui foi muito rápido, né? A gente começa a falar de gestão e também já de multimobilidade, né? Então, acho que o grande papel hoje do gestor, e o Fernão fala muito disso, é o papel não de gestor de viagens, mas do gestor de mobilidade, né? Que é um cara que tem que entender de logística, né? Aquele cara que na empresa estava sentado do lado do cara de compras, que era logística, que era frete, ele tem que ter um pouco desse mindset, né? E as políticas hoje de viagens e a provocação que a gente faz aqui é de como colocar essa multimobilidade dentro de um programa de viagens. E aí a gente começa a entrar um pouco da personalização da política de viagens, né? Quem pode, quando pode. Eu vi já alguns estudos de uma das locadoras, por exemplo, que eles têm um estudo de comportamento de como utilizar os transportes, as alternativas de formas multimodais. Então, por exemplo, em São Paulo, que a gente tem aí agora, né, por exemplo, os patinetes, então para curtas distâncias usa-se patinete, né? Para distâncias médias usa-se um aplicativo e para longas distâncias usa uma locação de carro. Então, hoje o gestor tem que ter na cabeça dele esse plano logístico para ele encaixar cada modal dentro, né, do destino ou daquele objetivo da viagem. Acho que a grande provocação que a gente faz aqui e tem discutido muito é isso, né? Então, é o que está no radar, né, das discussões aqui. Legal, legal. Você usa patinete aí na Faria Lima, Murad? Olha, eu uso um outro, já usei um negócio aqui que é um taxi bike, né? Que é uma bike dupla, né? O patinete eu não arrisquei ainda porque eu sou grande e acho que o estrago vai ser um pouquinho grande se eu cair no meio da Faria Lima. Legal, legal. Tá falando muito de variedade também, né, Eduardo, de opções. Hoje em dia a gente tem muitas opções e opções sistêmicas. Jordana, nesse contexto, o que para você, o que você entende que é mobilidade corporativa? Fica isso só restrito a transporte, a viagem? Esse é o ponto, né? Quando a gente fala de mobilidade corporativa, ela vai muito mais além do ponto A ao ponto B. Isso porque a gente está aí no mercado de tecnologia e vê o tanto que a força de trabalho hoje é mobile. Então, assim, em estudos e em dados, praticamente 37% da força de trabalho no mundo é mobile. Então, hoje, pouquíssimas pessoas aprovam ou fazem qualquer coisa no seu desktop, né? A gente está falando de ter uma solução na palma da mão e a gente está falando de dar uma visibilidade para gestor. São dois públicos que nunca a gente vai conseguir encaixar 100%, porque o usuário final, ele está numa ponta de uma vivência da vida pessoal que a gente acaba trazendo para o corporativo, mas que acaba sendo um pouco mais burocrático e chato, porque é um app corporativo, né? É uma solução que tem compliance e hoje, né, a nossa solução, e assim como a da Argo, a gente tenta não, né? A gente faz com que 100% da usabilidade seja dentro do compliance. Então, acaba desagradando lá um ou outro na ponta final. Mas mobilidade corporativa vai muito mais além do que simplesmente do ponto A ao ponto B. No meio desse ponto A ao ponto B, é o seu colaborador ter uma internet de qualidade, um ponto de apoio, seja de um cowork, seja de uma própria unidade da empresa, nessa outra cidade onde ele vai se deslocar. Ele conseguir, ele está fora da sua área, né? A mobilidade de aéreo, de terrestre, enfim, ele está fora da sua área de conforto, que é da sua residência, da sua cidade. Então, o que a gente pode prover no meio desse caminho que faça com que a vida dele fique mais segura e mais confortável? Porque a gente que está no aeroporto praticamente todas as semanas sabe o estresse que é sair de casa, se planejar, você tem que sair 2, 3 horas antes, muitas das vezes, do voo. E o que eu vou encontrar no meio do caminho? Eu tenho que fazer uma alimentação. Por que já não está ali dentro de uma única solução?
eu tenho que alugar um carro, muitas das vezes é muito melhor do que eu pegar um app, né, um táxi ou um 99, um app de mobilidade que seja. Então, isso tudo, e a gente busca ter todas essas soluções integradas. Então, que seja pegar um táxi, ou seja, alugar um carro, ou seja, pegar o seu carro da frota, porque a maioria das empresas grandes também tem seu pool, seu carro de frota. E como que isso está sendo gerido? Ele nunca é comparado e colocado na mesma cesta de táxi. E a gente hoje acaba falando, olha, é melhor pegar um táxi ou é melhor usar o seu carro da frota? Como é que é feita essa gestão? Existem já algumas plataformas que fazem isso, mas nada integrado nesse mundo de mobilidade de ride hailing, que é algo mais rápido. Isso é o que eu entendo como mobilidade corporativa e é a inovação que não pode parar. Legal. Então, você está falando mais ou menos também que mobilidade envolve tanta coisa que eventualmente envolve não ter que sair de casa, né? Não ter que sair da empresa. Exatamente, porque às vezes a empresa pode te prover uma internet tão melhor qualidade no seu celular que você consiga rotear do que você consegue ter na sua casa. Então, que seja home office, que seja de qualidade. Então, eu acho que esse é o básico e a premissa que a gente tem que começar a discutir sobre mobilidade corporativa. Eu achei muito interessante que vocês trouxeram esse tema, né, esses comentários sobre o ponto de vista tanto do gestor, do usuário, da empresa, o fato de ter que se locomover ou não para realizar as atividades, e o aspecto de ser muito mais que um deslocamento, né? Ele é uma experiência que requer diversos stakeholders ou modais para ser uma experiência positiva. Então, dentro desse cenário, para vocês, o que seria uma mobilidade corporativa inteligente? Assim, qual que é o aspecto que transforma uma gestão em uma gestão de mobilidade corporativa inteligente? Qual é a chavinha que vira aí, que faz a diferença? Posso seguir aqui para já concluir? Por favor, Jordana. Bom, o que eu vejo, né, como futuro e como muito inteligente é, de fato, prover ao seu usuário, né, ao seu funcionário, ao seu viajante, uma solução integrada que esteja na palma da sua mão, mobile first. Não tem como fugir disso. E aí a gente fala de uma usabilidade que tem que ser, no mínimo, nunca vai dar para competir com uma funcionalidade B2C, né? Uma solução B2C, mas que seja o mais agradável e mais próximo da sua realidade possível. E que todas essas necessidades dele estejam dentro do complexo da empresa, mas de fácil acesso. E o seu gestor, e aí, Fê, eu coloco um pouco mais, não 80%, eu acho muito pouco de visibilidade, ele tem que ter no mínimo 97%. Porque o que a gente fala é essa visão 360 que a gente consegue dar aí com essas ferramentas integradas e com outras que a gente consegue agregar e desenvolver, muitas das vezes, para uma empresa personalizar, né? Porque a ideia é essa, né? De Argo, é o tanto que a gente consegue personalizar, entregar a real necessidade dessa corporação. Então, eu acredito muito no mundo integrado, touch e mobile. E para a empresa, eu acredito na visão integrada, ela não precisa ter 3, 4, 5 acessos para ter uma visibilidade do seu custo, do seu viajante. Não adianta, né? Hoje a empresa ela olha para custo e ela tem que olhar, né? Ela tem que olhar para custo, o melhor custo-benefício. Isso tem que estar muito claro. Então, eu sou muito a favor de mobile first e uma visibilidade aí 360 para que eles possam integrar tudo isso dentro de uma única solução. Não, eu concordo com você, Jô. Eu usei os 80% assim por causa do 80-20. Realmente tem que ter o mais próximo do 100. Mas é que às vezes alguns gestores deixam de implantar porque algum stakeholder ou alguém lá da empresa fala: tá, mas a gente não vai conseguir ver tudo. É mais ou menos a mesma lógica dos hotéis. Tá, não vamos pôr cartão virtual porque não vou ter 100% das notas, que é um outro debate, mas acontece isso na mobilidade também. E eu, pessoalmente, sou partidário da frase antes o feito do que o perfeito. Então, ao invés do 0, é melhor ter 80% de visibilidade, mas busco 100, sempre. E respondendo à pergunta da Suzana, eu acho que o que é inteligente é o que faz sentido e o que é ágil. Então, concordo com a Jordana no que ela colocou. E acrescentaria, por exemplo, a gente sabe que tem hoje aí o Waze Carpool. Por que não considerá-lo também como uma forma de mobilidade? E por que não estar previsto numa política de viagens, num programa de viagens corporativo? Ele também pode ser uma alternativa em alguns casos. E principalmente, assim como a gente faz no aéreo, como a gente faz em outras partes da gestão, estimular a antecedência.
eu acho que até vocês podem comentar isso na plataforma da Vol, é possível até agendar a viagem, certo? Então, vamos estimular também as pessoas a agendarem as viagens no aplicativo para garantir, de repente, uma tarifa melhor, mas principalmente disponibilidade. Porque se o cara quer agendar um carro saindo da Faria Lima às 6h30 da tarde, provavelmente ele não vai conseguir em 5 minutos, que nem eu falei no começo. Ele vai ter que esperar 15, se for em dia de chuva, 40. Então, vamos estimular as pessoas a se anteciparem também no transporte terrestre. E isso é gestão inteligente. Para mim, é previsão, né? Se antecipar, se programar. E vocês fornecem a tecnologia para isso, sempre com os devidos ajustes, mas também tem o lado comportamental do viajante. É interessante, né, esse equilíbrio entre a tecnologia e também o ser humano envolvido nesse processo, né? Só complementando. Bom, e pensando, Yuri, no projeto de implantação que você comentou no comecinho, eu queria que você também trouxesse sua visão de mobilidade corporativa inteligente. O que é essencial nessa inteligência, nessa gestão inteligente? O que vocês falaram, eu acho muito interessante essa proposta de ter todas as soluções integradas num único app, né? Então, a Prefeitura de São Paulo ela tem diversas formas de deslocar os servidores. A utilização de aplicativo, que no caso a vencedora da licitação foi a 99, ela é só uma das possibilidades, né? Então, a gente pode também ter carros locados, como eu imagino que todas as empresas têm. E desses carros locados, eu posso ter um carro que ele fique locado durante todos os dias úteis à minha disposição, porque eu tenho necessidade de serviço emergencial. Quando cai uma árvore, por exemplo, eu preciso deslocar uma equipe naquele exato momento. Ou pode ser um carro que eu posso agendar num dia anterior, que eu não vou precisar de durante a semana inteira, ou só num dia só. Ou eu posso ser um carro comprado. Então, eu tenho diversas formas e se eu tivesse uma solução integradora e que me dissesse para aquele deslocamento qual é a melhor opção. E aí o critério no setor público é primeiro o custo, né? Eu não posso, se eu pagar um valor acima do que deveria ser, já vem aí pelo menos uns 3 órgãos de controles em cima da gente, né? Então já vem Tribunal de Contas, tem Ministério Público e todo mundo tem aí a própria imprensa, né? E todo mundo vai questionar por que eu optei por aquela opção mais onerosa. Então, o primeiro critério é sempre custo. O segundo, e a gente pode olhar e flexibilizar esse critério de custo, é a agilidade do atendimento. Então, não adianta nada eu ter a opção mais barata, mas o veículo demora 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para chegar, e às vezes eu tenho uma necessidade de deslocamento emergencial e ele não consegue atender. Então, a gente tem que estar sempre fazer esse equilíbrio. Então, imagine vocês na Prefeitura de São Paulo, poucos, não sei quantos sabem, mas a Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem uma área rural bastante extensa, sobretudo na Zona Sul. Então, você imagina se a gente optasse por utilizar tudo o aplicativo, que em geral é mais barato. O servidor que precisa eventualmente se deslocar para essa zona rural, ou nem precisa ser na zona rural, pode ser uma área periférica com maior dificuldade de acessibilidade, ele tem dificuldade para chamar o veículo para retornar à sua estação de trabalho. Então, esse tempo a mais que ele leva, ele impacta na produtividade. Então, o segundo aspecto para a gente é a produtividade, como que ela se conjuga com o custo, né? Então, aí vem o famoso custo-benefício. Mas, em setor público, a gente ainda tem aí um terceiro elemento que eu coloco aqui, que é a transparência desse dado, né? Isso é muito importante, não só por razões legais, já tem exigências legais que o setor público tem, mas para a comunicação para a sociedade, que no fundo é quem vai pagar aquele deslocamento. Então, a gente, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, fizemos a opção, a gente, Prefeitura de São Paulo, de substituir a frota própria pela locada. Então, antes de existir todos esses aplicativos, a Prefeitura de São Paulo já começou a tudo que era carro que ela comprava, a leiloar e passar a alugar. Mas não se mudou a forma que a gente fazia a transparência dessas viagens. Elas continuavam sendo feitas por fichas de papel, que eram anexadas em processos imensos, e a gente não conseguia dizer para a sociedade que tipo de deslocamento está fazendo. Hoje, com a chegada do aplicativo, essa mudança gerou um grande alarde, inclusive na imprensa. A gente teve muita gente questionando a gente, mas por uma coisa muito boa, que é pela primeira vez hoje na história da cidade de São Paulo, qualquer cidadão hoje pode saber o que o servidor da Prefeitura de São Paulo está indo fazer, para onde ele está se deslocando, para que ele está se deslocando, quanto que está custando aquele deslocamento. Então, esse terceiro aspecto é fundamental para o setor público, porque a gente não pode falar em inteligência do setor público sem a transparência, sem o controle da sociedade, que são um princípio básico
dos órgãos públicos em geral. Então, eu colocaria esses três, né? Então, custo, segundo, produtividade, né? Tempo de atendimento, e terceiro, a transparência. Legal, Yuri. E você então participou desse processo da virada de uma gestão, vamos chamá-la de analógica, não sei se ela era totalmente analógica, mas vamos colocar esse nome, para uma gestão informatizada, transparente, com visibilidade completa, recibo eletrônico, etc. Esse processo de transformação digital, a gente está falando da prefeitura, a gente está considerando quantos profissionais na esfera aí de mais de 20 mil pessoas? Na Prefeitura de São Paulo são 130 mil servidores, só que cerca de 80 mil é professor, e se você coloca mais uns 20, 30 mil, vai ser profissionais da saúde, né? Médicos, enfermeiros. Então, quando a gente vai olhar o escopo de servidores que vão fazer deslocamentos para atividades, digamos, operacionais, administrativas, e que está cadastrado hoje nessa plataforma, é por volta de 30 mil, 30, 40 mil no máximo. Entendi. E nessa virada de chave, com certeza, uma virada de cultura, né, dentro de um órgão de tanta relevância, mas ao mesmo tempo uma virada de prática, né, do uso de transporte pela prefeitura. Eu queria agora perguntar para o Eduardo, a respeito disso que a gente está falando, essa mudança de uma gestão de viagens e de mobilidade mais informatizada, mais tecnológica, ela é muito facilitada por diversos fatores que a gente sabe, né? Os aplicativos, tecnologias, tem sistema que consegue mostrar tudo pra gente. Existe, graças a Deus, Vol, existe, graças a Deus, Argo no mundo, né? Então a gente pode ficar mais tranquilo e respirar. Mas o que a gente tem, Edu, de ainda barreira? Quais são as dificuldades que existem para tantas organizações, sejam elas privadas ou públicas, aderirem a uma realidade digital, vamos chamá-la assim, uma realidade de economia compartilhada, uma realidade mobile, como a Jordana colocou, uma realidade de visibilidade, como vocês falaram. O que você vê aí na associação que as empresas colocam como empecilhos e barreiras para esse processo acontecer mais rápido? Ainda falando só da plataforma, ainda tem um estigma de que tecnologia é caro e a gente consegue comprovar por A mais B que não é, e só os custos que você tem ali, os savings que você tem no processo inteiro, já comprovam e já faz o ROI de implementação. Acho que falta um pouco também do profissional que está gerenciando isso ter influência suficiente dentro da empresa para fazer chegar essa informação para cima, né? A gente sente aqui ainda uma distância muito grande entre o C-level e um decisor, né, para onde está esse gestor de viagens ou gestor de mobilidade. Outra dificuldade que a gente identifica é a distância que tem, às vezes, entre o gestor de viagens e o cara que cuida de frota ou o cara que cuida de mobilidade. Às vezes não é a mesma cadeira e essas pessoas não se falam, né? Então existe aí tem que criar uma proximidade muito grande desses profissionais ou integração das áreas, porque o gestor às vezes cuida de agência, hotel, aéreo e só locação. Nem frota está com ele. Às vezes é muito louco isso, porque o cara tem locação e a frota está com outro cara, pode estar do lado dele ou em outro departamento. Então, a descentralização, quando a gente fala de mobilidade, ainda é grande, esparramada dentro das empresas. Então, acho que tem esses pontos, né? A falta de influência, né, do profissional ali dentro da empresa para levar essas tecnologias para cima, porque para implantar uma tecnologia e uma transformação digital, você tem que ter o buy-in, né, e tem que ter os stakeholders que te apoiam a fazer isso para a empresa inteira. E às vezes você sozinho ali, né, o cavaleiro solitário ali, é difícil de você conseguir fazer isso. Então acho que rápido aí são alguns entraves que a gente vê, né, no dia a dia conversando com esses profissionais. Estou vendo o Fernão balançando a cabeça, a Jordana também. O Fernão quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo 100% com o Murad. Eu acho que tanto o trabalho que eles fazem na Lagev, tanto o que eu faço nos meus cursos, é tentar realmente empoderar esses profissionais. Porque a partir do momento que eles também falam mais com a diretoria, que eles se mostram mais, se vendem e mostram como eles podem contribuir para o negócio, eles conseguem ter mais facilidade para implantar esse tipo de solução. Então, é realmente sair dali de trás da mesa,
meter mais as caras e tentar vender como um projeto, até pela sua própria carreira, né? Encarreiramento mesmo. Acho que a área de viagens abre muitas portas. Eu, na minha carreira, optei por seguir na área de viagens, como comprador, como gestor, mas eu tive a oportunidade de ser comprador de facilities, de outras categorias, é que eu gosto de mais dessa, então eu quis ficar. Mas para quem tem planos aí de encarregar para outros segmentos, a área de viagens é uma que tem mais visibilidade em qualquer empresa, e se não tiver, você consegue fazer ela ter, porque afeta todo mundo. O presidente é o cara do chão de fábrica. E aproveitando, o Márcio Pasquarelli mandou aqui um negócio do transporte público e eu tive que cortar na minha outra resposta, senão eu falo muito, mas ele tem razão. Realmente, transporte público é uma tendência a entrar na questão da mobilidade. Muitas vezes a integração aí, por exemplo, em São Paulo, com CPTM, com MTU, com metrô, com ônibus, faz parte da mobilidade, porque é mais econômico, é acessível, muitas vezes você chega muito mais rápido de metrô porque o trânsito está completamente parado, e em Denver, nos Estados Unidos, já existe esse modelo da integração da Uber diretamente com o transporte público. Então, sim, eu vejo isso como tendência chegando nas grandes metrópoles, porque quando a gente fala de mobilidade corporativa, geralmente a gente pensa em megalópolis, né? Nova York, Tóquio, Cidade do México, São Paulo, mas mobilidade envolve até lá cidadezinhas do interior do Brasil. Eu queria comentar também, só aproveitar aí os ganchos, quando a gente fala a gente está falando de multimodal, a gente está falando de transporte público, é uma coisa que a gente, aqui na Argo, e tenho certeza que todos aqui, a gente olha muito, é o usuário. Quando a gente olha para o usuário, a gente tem que falar uma palavra que é a conveniência, né? O metrô é conveniente, o patinete não é conveniente para o Edu, mas a bike é. A gente tem que considerar, tem que ter o usuário centrado na nossa discussão também, porque quando a gente fala de mobilidade corporativa, a gente tem que entender que são momentos diferentes dentro da jornada do usuário, como a gente gosta muito de ressaltar. E em cada momento da jornada, em cada etapa dessa jornada, existem diferentes modais e diferentes propósitos. Então, a conveniência ela é sempre é preciso oferecer opções convenientes. E quando a gente fala de inteligência, né, nessa gestão, é preciso considerar essas diferentes opções, né? E a gente não pode deixar de considerar essas opções quando a gente fala de grandes centros, principalmente como São Paulo, para chover no molhado, né? Em que o Fernão falou muito bem o metrô ele é eficiente para você chegar não só como único modal, mas parte de, né? Eu ando de moto em São Paulo por causa do caos, do trânsito, mas eventualmente a moto não é a melhor opção quando eu vou para uma reunião com chuva. Então eu preciso contar com diferentes opções. Imagina numa população, no caso do Yuri, de 30 mil usuários, não dá para contar com um modal só em todos os usos, né? É preciso que você tenha certa flexibilidade dentro de um padrão de gestão, dentro de um padrão de eficiência, e aí eficiência é muito mais no sentido de gestão, né, interna, para que você atenda essas diferentes necessidades, que são, num universo de 30 mil, a gente tem mais de uma necessidade, eu tenho certeza. Né? Eu queria falar só mais um ponto também, aproveitar para já falar aqui, quase que em primeira mão, essa integração com o transporte público é algo que a gente já vai lançar agora, então as corporações elas já veem isso como benefício, né? Nem todo mundo tem acesso a táxi, dependendo do seu nível dentro dessas empresas, mas todo mundo tem que pegar um ônibus, a empresa é obrigada, né, a pagar por um deslocamento do seu colaborador. Então, essa gestão inteligente, tanto de o que é melhor naquele momento, que essa é a ideia e o conceito da nossa solução, como fazer a gestão desse uso de transporte público. Então, isso, e falando também de micromobilidade, né, de patinetes e bicicletas, que ainda entram no conceito jurídico de algumas corporações muito pesadas, mas que outras já são mais abertas para isso, a gente também vai ter isso integrado no nosso app. E aí, só um ponto legal para discutir essa questão de como implantar isso nas empresas, né? Eu acho que o gestor de viagem, hoje a nossa persona aqui, Val, que a gente vende, chega, é muito pelo gestor de viagem, ou por um facilities, que também está muito ali próximo, né, da área de gestão de viagens. Ele leva essa cultura de inovação e ele é muito reconhecido por isso. Então, é muito legal. A gente tem histórias e a gente vibra junto com os nossos clientes,
as conquistas, porque isso, implantar uma solução tecnológica, seja ela qual for ali, que tenha um ganho de benefício para a empresa, seja de ganho de rentabilidade, né, de economia, como satisfação do seu usuário, isso gera benefício para ele, pessoal. Então, o táxi a gente sabe que é uma torneira que viveu aberta durante muitos anos, com maior índice de levar dinheiro da empresa embora, como o Edu falou, era um cheque em branco, de fato, e eu acho que aqui todo mundo concorda com isso, para passar por um modelo já de apps, e aí você vem mais seguro ainda, porque hoje a Vol é uma solução 100% B2B. Então, você não confunde com o seu meio pessoal, você não interfere com a sua usabilidade da sua vida pessoal. Então, eu acredito muito nisso. Assim, cultura e as empresas e os gestores que levam isso para dentro das suas corporações são muito, muito bem reconhecidos. Ô, Jô, você falou aí da parte pessoal, mas tem uma pergunta muito legal aqui no chat, que acho que é legal até você falar aí com a experiência da Vol, que é do Alexandre Araújo, ó. Sobre as dificuldades, gostaria de saber como os convidados enxergam a questão do uso do mobile pessoal com o aplicativo corporativo. Quais os entraves desse cenário? Aí pensando em reforma trabalhista, né? Porque se o cara usa o celular pessoal dele, os dados dele, para chamar o carro da Vol no corporativo. Como que é isso para vocês? Hoje, assim, a Vol é uma solução única, um único app, né? Ela não precisa, o seu colaborador não precisa ter todos os apps de mobilidade nesse mesmo aplicação. O início, meio e fim da viagem acontece dentro do nosso sistema. Então, o consumo é muito baixo. Ele consome menos internet e menos dados de um telefone do que qualquer outro aplicativo de mobilidade. Então, isso legalmente está baseado. As empresas hoje, um dos benefícios é a internet. E aí a gente fala até de um pacote de benefícios. Não sei se vocês já ouviram falar que é aquilo que você monta, as empresas põem um marketplace. O que você quer de benefício? Muitas delas já dão a internet, porque ninguém quer andar com 2 telefones, né? Ninguém quer. Hoje é muito mais fácil você dar ou pagar a conta do seu empregado de telefone do que dar 2 aparelhos. Então, o meio de pagamento do app Vol não se confunde com o seu meio de transporte corporativo, do seu meio de transporte pessoal. Então, primeiro ponto que não está integrado, as duas coisas são separados. E o consumo de dados, isso é muito pequeno. O risco do trabalho desse é 0 com relação a isso, e a gente tem dados jurídicos, tá? Depois eu posso compartilhar com as pessoas. E com o Alexandre, com você, Alexandre. Jordana, se me permite, você também tem uma experiência bem interessante com a Prefeitura de São Paulo em relação a essa utilização de celular pessoal para a utilização do aplicativo de transporte. A gente tinha no começo uma reclamação muito grande, né, pelo fato do servidor ter que utilizar o celular dele. Então, primeiro tem essa questão cultural, resistência, a gente demonstrar que a quantidade de dados utilizados era muito baixa, mas também tinha a questão de que na nossa licitação a gente exigiu que tivesse não só uma solução para smartphone, mas também uma solução para web, para chamada de carro via web. Então, a gente fez toda uma comunicação com os servidores para que aqueles que não quisessem utilizar o aplicativo de smartphone pudessem também utilizar o sistema web como subterfúgio. Isso foi extremamente importante para a gente, porque tinha uma resistência muito grande. Outra questão é porque muitos servidores da Prefeitura de São Paulo são servidores mais antigos, pessoas mais velhas, e que nem sempre têm facilidade com a utilização. Algumas nem tinham smartphone, aquelas que tinham dificuldade de utilização, e aí tem que fazer todo o trabalho de ensinar a utilizar um app diferente. Mas ter a solução web permitia também que uma outra pessoa chamasse para ela. Então, essas pessoas que tinham mais dificuldade, aí se comunicavam, às vezes via WhatsApp, conforme era possível, e aí uma pessoa lá dentro da unidade, ela fazia a convocação do carro para deslocar o servidor. E isso foi, hoje, 90% das nossas chamadas são via celular, mas 10% são web. Eu imagino que, se for comparar isso numa empresa, 10% de chamada web deve ser muito... É muita coisa. É muita coisa. A solução da Vol também é web e mobile. A gente pode contar com os agendamentos, como o Fernão já falou sobre isso. A gente tem a opção de agendamento. Só que, lembrando que o agendamento dos aplicativos, ele não é um agendamento garantido, né? E aí, o que a gente traz de solução para isso? Os agendamentos garantidos, que é aquele seu fornecedor que já te atende, que de fato vai cumprir aquela viagem com garantia e com antecedência. Então, o mais legal desse controle todo que você tem, e os dados são muito baixos, tá, Yuri? De consumo de dados, de consumo de memória de telefone, é muito pequeno. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas a gente tem até o parecer jurídico de que isso não tem nenhuma implicância jurídica.
Mas para órgão público ele é um pouco diferente porque pode ser que o telefone, o smartphone não seja um dos benefícios, né? Então, mas aí a gente tem a solução web. E também o legal é que a solução ela funciona em qualquer lugar do mundo, né? Então a cobertura é sempre global. Que vocês também têm uma demanda em viagem fora do Brasil, integrado com a solução de aéreo, a gente consegue também atender em qualquer lugar do mundo. Mas falando de licitação, é uma coisa que me encanta, a gente já discutiu muito sobre isso, né? Tanto que a gente pode fazer para órgão público dentro dessa solução integrada. E aí depois eu compartilho esses números aqui com as pessoas de consumo, de tudo isso que pode afetar. Aproveitando que vocês estão comentando sobre o comportamento do usuário, as diferentes plataformas, e também que o Ale trouxe um ponto sobre diferentes etapas da jornada desse usuário, eu queria ampliar esse tema pensando em mercado. Apesar de ter algumas barreiras que o Edu trouxe, por outro lado, também a gente está num momento de bastante disrupção e transformação, né? Por um lado, é um pouco desafiador mudar esse mindset, integrar dentro de um modelo tradicional todas as frentes de uma operação de uma forma mais eficiente, mas, por outro lado, é uma grande oportunidade também de otimizar esses processos, de estimular a evolução do mercado. Pensando nessa evolução do mercado, eu queria entender e saber o que vocês acham, se o mercado está se aprimorando para facilitar esses processos, se ele está maduro o suficiente, se ele está preparado para entender essa mudança que está chegando, ou enfim, que já chegou e já está em andamento. Edu, se você puder trazer seu ponto de vista, vai ser maravilhoso. Legal, vamos lá. Apesar das dificuldades, como você falou, e a Jo falou dos cases de sucesso, acho que é isso, né? E acho que o mindset de de startup que as empresas e os gestores têm que ter hoje, que é, cara, vamos implantar e colocar para rodar em vez de fazer 1 milhão de planejamentos. Acho que esse é um pouco do mindset que o gestor de viagens ou gestor de mobilidade, seja ele qual cadeira ele tiver, eu acho que ele tem que ter esse conceito na cabeça, né? Vamos colocar porque é o novo mundo, né? Ele tem que entrar, né? E hoje você tem as duas coisas na mão que você tem que equilibrar, que é um pouco resumindo aqui o que a Jo e todo mundo já falou, que é a experiência do usuário, né? Que é você dar praticidade, enfim, dentro da política, com as características do patinete ou não, né? E o custo ali também, né? E hoje, se a gente começar a olhar gestão de mobilidade, gestão de viagens, a gente traz um conceito de compras que é o TCO, que é Total Cost of Ownership, ou o custo total da viagem, no caso específico de travel, ou o custo total de mobilidade. Então tem que estar lá dentro, tem que estar no expense management, tem que ter uma visão completa. E aí entra realmente só a parte, né, de integrações, a parte de experiência ou de transformação digital. Então é a realidade, o cara tem que colocar. Se ele não entrar, ele vai ficar para trás, e aí, se ele não tem visibilidade no positivo, ele vai ter no negativo, porque a empresa ele não está implementando ou oferecendo isso para a empresa, porque as informações estão aí, né? A volta aí, a água está aí, todo mundo sabendo, né? E o cara chega, o CFO fala com outro CFO e fala, por que eu não tenho isso na minha empresa ainda, né? Por que né, eu tenho que ficar entrando em 3 aplicativos para pedir um transporte, e o cara com um toque só conseguiu ali rapidinho ter a visibilidade dentro de um conceito de gestão inclusiva. Então, acho que o desafio é a experiência, gestão, mas tem que implementar, tem que ter um mindset de startup aí, senão não vai rolar. E é bom que essas soluções, Edu, que você comentou, a integração, por exemplo, da Vol com a Argo, ela atende globalmente. Então, a empresa ela deixa de ter uma dor de cabeça, muitas vezes, que é só local, e ela tenta, de alguma forma, tratar paliativamente uma gestão das viagens internacionais. Ela não precisa disso mais hoje. Né, tudo pode ser integrado, a visibilidade pode ser completa, como o Fernão e a Jordana comentaram. Só até a parte final da viagem, né? Porque a gente pensa só no meio da viagem, até o expense management na prestação de contas, que é o mais importante. Isso, exatamente. Consumo de alimentação, outra despesa que venha a ter, né, daquele trajeto, etc. Isso tudo pode ficar visível. Fernão, para a gente finalizar aqui, uma última provocação. Você acha que nesse mercado em que a gente tem uma oferta bacana de tecnologia, a gente já tem um entendimento daquilo que precisa ser feito, por que você acha que algumas empresas ainda não aderiram a esse processo? O que tem sido uma dificuldade? A gente comentou sobre a aceitação do C-Level, do head das companhias, mas eu talvez vejo que isso fique um pouco... O gestor de viagem ele tem muito poder na mão dele, né? Ele é muito estratégico, ele tem uma condição também de tomar decisões e apontar os melhores caminhos.
Na figura de um gestor, o que você acha que pode mudar? Qual que é esse mindset que a gente precisa que o gestor de mobilidade, o gestor de viagem venha a ter? Tá. Acho que o mindset da gestão de viagens hoje ainda é muito voltado para três pilares, mas eu destacaria um deles, né? Então ainda é muito voltado para aéreo, hotel e carro, sendo o aéreo principal. E aí muitos gestores acabam focando só nisso, e o fato de ainda a gestão de mobilidade não passar, a mobilidade terrestre, né, que é o que a gente está discutindo, não passar pelas TMCs, que geralmente são o principal fornecedor de um cliente. O fato de não passar ainda por lá os dados também faz com que muitos gestores não olhem para isso. Além do que, a gente vive um momento de aperto, então tem gestores fazendo função de 2, 3 pessoas por conta da crise econômica, mas eu acho que o principal motivo é o fato de a gestão da mobilidade terrestre não ser encarada com a devida importância que deveria ter. E até esse também é um dos motivos de eu ter enveredado por essa carreira de consultor, que começa amanhã oficialmente, mas vejo muita oportunidade em diversas empresas para que isso ocorra, reduzindo fraude, porque, como eles já comentaram, muitos cheques em branco ainda são dados. Muito funcionário que vira para o taxista e fala, me faz um recibo de 150 e, na verdade, a corrida saiu por 50. Muita oportunidade de otimizar, tipo, 2 pessoas ou 3 indo para o mesmo lugar, com diferença de 10 minutos, que poderiam estar no mesmo carro, e às vezes não querem estar porque ou quer estar sozinho, ou quer ouvir sua própria música, ou precisa fazer um call confidencial. Um call confidencial é um motivo justo para ele ir sozinho no carro, mas porque ele quer ouvir a música dele, talvez não seja, porque quem está pagando é a empresa e não ele. Então, acho que tem tanta coisa para ser feita, tanta cultura para ser trocada, né, para ser reciclada, que por isso que eu estou investindo na Loureiro Consultores. E então também me coloco à disposição se alguém precisar de alguma ajuda com isso, de inteligência. A ideia é vender inteligência, eu não vendo software, eu vendo inteligência e conhecimento para ajudar as empresas a alavancarem isso, porque pode melhorar muito a entrega de resultado dos colaboradores, ter uma gestão eficiente dentro das cidades. Não é só avião, não é só hotel e não é só carro que faz um gestor ser excelente, ele ter excelência no trabalho dele. Muito bom. Obrigada, Fernão. A gente já está com o tempo curto aqui, estamos em cima da hora, então eu queria só fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Pensando em tudo que vocês trouxeram de gestão, principalmente essa questão da gestão inteligente, da mudança de mindset, uma vez que a gente consegue entrar nas empresas e nesses fluxos internos para otimizar com a tecnologia, com essa visão 360, essa transparência, como que a gente faz para engajar os colaboradores que estão envolvidos nesse processo? O Yuri pode falar também, hein? O Yuri tinha aí 30 mil pessoas que ele precisou engajar. Pode comentar, Yuri. No nosso caso foi bem desafiador. Engajar 30 mil servidores, e quando a gente fala de servidor, a gente também tem que ter o olhar do que a gente chama dentro do setor público de carreira. Então, existe a carreira dos professores, existe a carreira dos médicos, vem várias carreiras. E essas carreiras, em geral, são organizadas. Então, quando a gente fala de mobilizar esses 30 mil, a gente tem que olhar também mobilizar essas carreiras, porque às vezes elas se unem, elas fazem esse grupo de pressão, porque às vezes elas não querem se deslocar daquela maneira. Então, a gente chegou a ter grupos de algumas carreiras que a gente entendia que o trabalho delas era perfeitamente passível de ser feito por aplicativo, né, transporte por aplicativo, e elas não queriam, preferiam ficar com o veículo locado, porque para elas era muito mais confortável, tinha falta de transparência, então às vezes tinha algumas viagens que poderiam não ser de total interesse público, tinha o fato de que muitas vezes elas conheciam, desenvolviam uma amizade com o motorista que ficava lá todo dia, mas mesmo assim não existia uma razão, quando a gente olhava a técnica de custo-benefício, para que ela não utilizasse, mas ela se organizava e tentava evitar. Então, assim, no caso do setor público, infelizmente a gente não teve outra opção senão fazer
o que a gente chama de política top-down, né? Então, que a ordem vem de cima e é implementada um pouco assim na base da força, vamos dizer assim. Então, a gente obrigou todo mundo, foi baixado um decreto pelo prefeito em 2017, que colocava que a utilização do serviço de aplicativo ela é preferencial, prioritária, e somente com a devida justificativa, com o devido parecer técnico, você poderia fazer de outra maneira. Então, primeiro teve esse desafio, então que a gente conseguiu fazer as pessoas utilizarem por meio disso, e aí depois teve de olhar para a área, olhar para o colaborador, né, e agora ensinar ele a utilizar essa tecnologia, como eu falei também, o servidor geralmente mais velho, né, por conta da estabilidade, então a gente tinha que ensinar a ele utilizar a tecnologia, engajar ele a como utilizar em qualquer momento. Em alguns casos, eu diria que boa parte deles, eu diria que as carreiras e os servidores acabaram se adaptando. Eles acabaram, inclusive, talvez preferindo a utilização, porque com um carro local, a gente tinha, ou o veículo próprio, a gente tem o grande problema da disponibilidade do veículo, né? Às vezes ele não está disponível e você gera uma viagem que ela não é realizada, uma demanda reprimida. E o caso do serviço de aplicativo, a pessoa achava o máximo que ela poderia pedir de qualquer momento e o carro estava lá em até 15 minutos. Então, aos poucos, a gente foi vencendo isso para conseguir engajar eles. Mas, ainda assim, é um grande desafio a gente conseguir engajar, tanto pela questão da resistência, que é um fator importante, mas pela questão numérica também. 30 mil servidores, imagina, a gente perde a conta. A palavra 30 mil fala muito rápido, mas a quantidade que isso expressa é muito grande. Eu queria complementar super rápido também para todos poderem falar. Aqui na Argo, e já é uma frase conhecida, a gente costuma falar que a tecnologia é o enabler, é o facilitador da coisa, né? E a gente pode usar a tecnologia para simplificar ou, em outros casos, para burocratizar, para dificultar e para criar até barreiras, né? Então, a gente reforça que a tecnologia ela é parametrizável, ela é configurável e dependendo de como a gente vende, de como a gente posiciona isso para, no caso do Yuri, de novo, o Yuri te usando como exemplo mais uma vez, é preciso ter uma estratégia para a adoção dessa tecnologia, uma estratégia para convencimento, para gerar valor para eles, porque no final do dia existem diversos benefícios para esses mais de 30 mil usuários. Como a gente vende, como a gente posiciona, e no caso da integração, vou usar a integração atual que nós temos com a Vol, é um exemplo de como a gente simplifica. Então, quando você completa uma corrida, seja qual for a opção escolhida, essa despesa reembolsável ela já vai direto para o nosso Argo Expense, ou seja, não precisa nem tirar foto do recibo, não precisa fazer nada. O usuário entra no Argo Expense, a despesa está lá para ele prestar a conta. Então, esse é um dos grandes benefícios que a gente vende hoje, porque é uma dor, inclusive, nossa aqui, viajantes da Argo, né? A gente viaja muito, para cada dia fora, você visita 6, 7 clientes e cada um desses é uma prestação de conta, uma despesa para prestação de conta, né? Então, a tecnologia, ela, pelo menos na nossa visão, ela precisa ser um enabler, um facilitador dessa jornada. E quando a gente entende o que é facilitar e quais são esses benefícios, a adoção é mais fácil. Não é um processo simples, obviamente, mas a gente facilita muito quando a gente começa a gerar esse valor e a transmitir esse valor para toda essa população. Eu acredito também que o engajamento, a gente trabalha aqui na Vol, né, muito com a comunicação e parceria com o gestor. A gente tem que estar muito alinhado e o primeiro passo é que essa comunicação no processo de onboard, que a gente chama, que é muito simples, né, uma implantação fácil e simples, parta da empresa. Então, aí a gente começa a criar o engajamento, eles ficam na expectativa de que solução é essa, porque a grande maioria ainda não conhece, quando não está no seu dia a dia, né? Não é uma solução privada, mas eu acredito muito na comunicação, a gente trabalha muito forte nisso, nos benefícios, nos ganhos, por se tratar de uma solução única. Olha que legal, o gestor ele atualiza só na Argo e na Vol, em uma única solução, e tudo isso é integrado. Olha, o usuário, você não precisa tirar foto, já vai direto, é só você prestar conta, seja faturado ou seja no cartão. Então, mostrar os ganhos, benefícios para esse colaborador e trabalhar a comunicação. Gente, eu acho que, como tudo na vida, né? Quando a gente se comunica bem, a gente passa a mensagem, todo mundo fica na mesma linha de entendimento. Então, eu acredito muito na comunicação. Só para alinhar com você, Jo, acho que o envolvimento de todos os stakeholders dentro da empresa acho que é fundamental.
né? Não só o CFO, porque tem uma pressão de preços ou de savings muito forte, mas se a gente fala de experiência, é RH, né? Tem um rápido case aqui. Eu estava conversando com uma empresa outro dia que quem foi buscar a empresa de expense foi o RH, porque na pesquisa de clima a reclamação maior era a prestação de contas. Então olha que loucura, né? Normalmente a porta de entrada, né? O Ali pode confirmar, é o CFO, né? Ou é o Travel Manager, e o cara de RH foi buscar porque era uma dor, né? Então quanto mais stakeholders você tiver, RH, finanças, compras, todo mundo engajado, aí você tem um engajamento. Embora eu concorde com o Yuri aí também que tem que ter um enforcement, tem que ser top-down, porque senão não rola. Mas aí é o top-down e o engajamento, né, com o convencimento da galera e falar, putz, é bom para você por causa disso, disso, disso. Então acho que é um pouco do segredo também. Só fazendo uma complementação do que eu falei, para não ficar parecendo também que a gente simplesmente colocou como obrigatório e assim ficou. Teve esse decreto, né? O decreto é o ato do prefeito que torna alguma coisa oficial. Então, ele colocando a utilização do aplicativo como prioritário. Mas, como eu disse, a gente fez também um processo de comunicação muito forte. Só que é difícil você se comunicar com 30 mil servidores. Então, qual foi a estratégia? A prefeitura tem diversas unidades, tem subprefeitura, Secretaria de Educação, de Saúde, e a gente chamou um ponto focal, ou dois, né? Geralmente um titular e um suplente de cada unidade. A gente fez alguns workshops para explicar para eles como é que seria esse processo e por que ele é interessante, por que ele é mais barato. Então, assim, teve toda essa resistência, foi muito forte, foi top-down, mas a gente trabalhou bastante essa questão da comunicação, ainda que nem sempre seja possível resolver tudo na base do diálogo, mas na grande maior parte da maioria das unidades a gente conseguiu dar um bom prosseguimento à utilização do aplicativo com comunicação com as áreas também. Vocês estão me ouvindo bem, Luiz? Estava na dúvida se meu áudio estava bom. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que também era um outro ponto que eu ia amarrar, que é da Rebeca, sobre se a Vol trabalha com modal rodoviário. Você é mais para mobilidade urbana, que eu saiba é só mobilidade urbana, mas eu acho que isso vai... Não? Não. Tem? Então... A gente também consegue agregar isso, os transportes rodoviários e até transporte de van, esses ônibus que as empresas, né, tipo Fiat, tem de gestão, a gente consegue agregar e tudo para gestão unificada. Fretado também, até o fretado dos funcionários. Sim, sim. Show. Não, show, porque era isso que eu ia falar mesmo. Para mim, a mobilidade mais para frente, ela vai envolver justamente isso, fretado dos funcionários, a frota dos vendedores, que provavelmente vai ter uma substituição aí de eu não preciso mais alugar um carro para estar à disposição do meu vendedor, provavelmente através de aplicativos como o de vocês, eles vão chamar um carro, às vezes por um dia inteiro, enfim, vai mudar todo o modelo. E aí a gente pensa, putz, e as locadoras de carro, né? Vão quebrar. Não, porque muitas delas alugam carro para os motoristas desses aplicativos, né? Então, até o que vocês estão fazendo também está transformando o modelo de negócio para todo mundo, né? E eu acredito que a mobilidade vai além das viagens corporativas, sem dúvida, e envolve frota, frete e fretado. E mais um ponto, né? Pensa no funcionário que está lá no hotel, chegou à noite, está morrendo de fome e ele vai chamar um Uber Eats. Então, são muitas possibilidades, muitas vertentes. A gente precisa começar a prever isso nas políticas de viagens, não querer prever todos os cenários, porque é impossível. Viagens, por natureza, é uma categoria que existem mais exceções do que regras, mas procurem prever nas políticas de viagens os principais cenários e as exceções e os ajustes vão sendo feitos conforme forem aparecendo. Muito legal, Fernão. A gente tem ambientes muito propícios. Esse que a gente está tendo hoje é uma experiência ótima para a gente compartilhar conhecimento com os nossos convidados, que são especialistas do que eles fazem nos mercados que eles atendem. A gente tem a LAGEV, né, Edu, que é um ambiente de compartilhamento de conhecimento incrível com as comunidades, muito válido que todos vocês, que se é que existe alguém ainda que não está associado, que busque se associar, porque é algo que faz muito sentido. O conhecimento está disponível, às vezes a gente consegue caminhos para acelerar com que ele chegue a gente. E um deles são as comunidades da LAGEV e os eventos que a gente está tendo aqui hoje. Su, acho que por hoje fechamos a nossa pauta. É isso mesmo, Luiz. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito interessante, cheio de insights aí.
E quem se inscreveu vai receber a versão gravada, tá, da nossa conversa. E a gente tem outras edições futuramente, né, Luiz? Tanto Argo quanto Vol, quanto Argo e Vol. Então, enviem as sugestões de temas para a gente, o que vocês querem ouvir, do que vocês querem, quais são os temas de interesse, né? E também para saber mais sobre a integração que a gente comentou, de Argo e Vol, é só falar com a gente. O Bruno esteve no bate-papo aí respondendo algumas perguntas também. E é isso, né, Luiz? É isso mesmo. Muito obrigado aos nossos convidados, viu, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito obrigado aos nossos participantes. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas que vocês mandaram por uma questão de tempo. Quando o papo é bom, ele delonga, né, gente? Acho que a gente vai precisar mesmo fazer talvez uma edição 2, né, dessa nossa discussão. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima tarde, um bom fim de semana para vocês e até a próxima. Um abraço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde.